E hoje no nosso quadro Senta Aqui no meu sofá, eu vou receber Dr. André Benedito. Olha só que interessante, cardiologista, mas que vai falar hoje de um dos assuntos que está mais em alta, o chip da beleza, o famoso implante hormonal. Tudo bem, doutor André? Bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui hoje e falar dessas maravilhas aí. Vamos Do lá, né? implante hormonal, conhecido como chip da beleza. Doutor, o que é o implante hormonal? O implante hormonal nada mais é do que a administração de um hormônio na via subcutânea, né? Que é a gordura. Sempre que a gente vai falar de administrar qualquer tipo de remédio, substância, a gente pode administrar ela via oral, intramuscular, endovenosa, transdérmica na pele, com gel, com creme e no tecido subcutâneo, né? Então esse nome implante parece que é uma coisa muito grande, mas é nada mais do que você administrar uma substância que nem sempre é só hormônio, né? Nós temos substâncias também não hormonais, que são colocadas na gordura, tá? Para ter uma liberação mais equilibrada, mais controlada e estável, né? Por isso que os hormônios acabam tendo uma vantagem nesse tipo de administração, porque todo mundo quando pensa de usar um hormônio, uma reposição hormonal, a gente quer ficar muito próximo da nossa fisiologia, né? Do que faz o testículo, do que faz o ovário, né? Essa secreção contínua. E a gordura é um tecido, é um meio que quando o hormônio está ali, é muito fácil, ela vai sendo liberada de uma forma mais próxima das nossas glândulas. Insulina é administrada na gordura, né? Então podemos fazer uma analogia, seria um implante então diário de um hormônio, quem usa insulina, nas muito tempo. insulinas. A criança que usa o GH, a mesma coisa, sempre colocado na gordura, que é uma forma do hormônio se aproximar da forma fisiológica dele, né? Então por isso que é o implante hormonal. Conhecido como chip da beleza. Agora me fala uma coisa, você é cardiologista, fala um pouquinho da sua formação, né? Porque nós, eu acredito que até mesmo o pessoal de casa, enfim, tem uma visão de que o implante hormonal é o ginecologista. E o cardiologista? Me explica um pouquinho melhor da sua formação, doutor. Bom, eu sou cardiologista, né, de formação, é a minha especialidade, né, e o cardiologista, ele trabalha sempre para evitar o desfecho final, muito desagradável, e a principal causa de morte em qualquer país do mundo, que é a doença cardiovascular, né. Então, para a gente evitar o desfecho final, o infarto e a morte, a gente trata muito diabetes, hipertensão e essas patologias que a gente tradicionalmente conhece. Mas para a gente evitar isso, a gente sempre fala, vamos evitar o diabetes, combater o diabetes, né? A gente precisa ir um passo atrás. Como a gente vai evitar isso? Então, a obesidade sempre estará presente nisso, né? Então, eu comecei muito aí um passo atrás, né? A tratar a obesidade, né? E quando você se aprofunda no tratamento da obesidade, você vai vendo que sem um equilíbrio hormonal, fica difícil de você conseguir um bom resultado na maioria dos pacientes. Foi aí que eu comecei a ter o envolvimento com terapias hormonais, de reposição, principalmente, tá? E o implante veio por ser uma via de administração, né? Como eu disse, a insulina, por exemplo, é uma administração subcutânea, né? E quando você vai trabalhar com a terapia hormonal e conhece a via subcutânea, a forma como ela trata o paciente, você acaba tendo uma boa adesão do tratamento. E me fala uma coisa, doutor André, quais são, assim, os diferenciais, né, nos tipos de tratamentos hormonais? Olha, o tratamento hormonal, ele pode ser feito para uma falta, geralmente, né, que serão as terapias de reposição hormonal. Então, por exemplo, a mulher na menopausa, né, ela teve a falência ovariana dela, ela precisa fazer a reposição, tá? Então, essa é uma das indicações. Existe o paciente, por exemplo, do sexo masculino, né? O homem, ele não tem a pausa, né? Então, o nome andropausa não é tão mais utilizado. É utilizado o DAEM, como a gente fala, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Então, os homens, eles perdem testosterona 1 a 2% a partir dos 30 anos por ano, né? E vão tendo realmente esse déficit. Como eu sempre falo para os pacientes, é normal a menopausa? É normal a deficiência masculina? É normal. Este normal é o que você deseja? Essa que é a questão.
Se é o que você deseja, a evolução será natural. Será né? natural, E sim. tem que saber o que o déficit hormonal vai causar, tá? Então, a perda de massa muscular, aumento de gordura abdominal, né? Então, com isso vem a síndrome metabólica, E se a pessoa se diabetes. sedentária, é pior ainda. E traz o sedentarismo porque uma queda hormonal em mulheres que estão na menopausa, ou os homens que já têm uma idade um pouco avançada, sabe da disposição como é, né? A dificuldade de você ter aquela empolgação de ir se cuidar, né? E quando você traz essa modulação hormonal, você equilibra esses hormônios, você se mantém muito mais disposta, né? Em se cuidar, em ir a uma academia, tá? Além do que, os hormônios, quando se faz a reposição, eles agem muito nos nossos neurotransmissores, responsáveis por compulsão alimentar, né? Então, é muito comum uma mulher na menopausa dizer, nossa, mas agora eu adoro um doce. Eu Pois penso muito numa massa. Eu né? acho que tem muita gente se identificando aí em casa. É comum, né? Então, essa evolução é natural. Sim. A gente vai perdendo hormônio, tá? E aí vai vindo as vontades. Exatamente. O professor Ítalo Harish, da Medicina Integrativa, ele sempre diz assim, a gente não perdeu o hormônio porque a gente envelhece porque a gente perde hormônio. É fato. Olha que é fato, né? Uma coisa... E aí esse tratamento de reposição vai manter se você possa se manter como mais ativo, um pouco mais jovem, né? E doutor, pode ser feito tanto em mulheres quanto em homens? Sim. Tem diferença? Sim, há diferenças, claro, né? Mas existem as indicações para as mulheres e as indicações para os homens, né? Homens geralmente ficam voltados mais à testosterona, né? Que é o principal hormônio masculino que entra nessa deficiência. Hoje a gente tem alguns estudos, por exemplo, que mostram que a testosterona mais baixa, né? Que a gente tem nos homens, tem uma incidência 3 vezes maior de diabetes, tá? Existem alguns estudos mais recentes mostrando que é a testosterona baixa que pode ser um fator de risco para o câncer de próstata, tá? E é muito fácil da gente entender, porque a queda do hormônio principal, da testosterona, ela aumenta tudo isso que a gente falou, gordura abdominal, sedentarismo. Então o paciente acaba ficando num padrão mais inflamado, né? E isso acaba trazendo para ele complicações. E existe uma idade mais indicada? Olha, a indicação é sempre quando há necessidade. Tá. Né? Nós temos, por exemplo, algumas patologias, né? Mulheres que têm endometriose, né? E uma das formas de tratar a endometriose são com alguns tipos de implantes hormonais, algumas indicações. E aí, independentemente da idade, tá? Homens que vão ter uma deficiência androgênica um pouco mais cedo, menopausa precoce. Mas, normalmente, né, as indicações clínicas para isso são mulheres na menopausa, aí vai ser acima dos 50 anos, e os homens, a partir dos 45, 50 anos, é o principal público. Porém, a gente tem mulheres já no climatério, né? A gente sabe que o climatério hoje, ele pode anteceder até 10 anos antes da menopausa, né? O climatério começa aquela deficiência de testosterona, progesterona, a mulher já vai tendo aquela mudança corporal, aquela dificuldade para emagrecer, alteração do sono, alteração do humor, perda de libido. Que a gente fala assim, depois dos 30, isso, tão difícil, nossa, perder peso, né? Exatamente. É bem assim. Até vir a falência ovariana, que é a menopausa, né? Tem uma frase que a gente costuma dizer que às vezes fazer reposição hormonal na menopausa é igual dieta um dia antes do carnaval, né? O ideal é sempre você começar esse seu ajuste um pouco antes. Tipo um preventivo, né? Exatamente. Nós temos um estudo recente mostrando que a reposição de testosterona em mulheres na pré-menopausa e menopausa é um fator protetor para câncer de mama. Sim. Também. E os mitos e verdades? Eu já ouvi vários aí, assuntos que, por exemplo, o implante hormonal engorda. Isso é muito, é mito ou é verdade? Na verdade, nem engorda nem emagrece, né? O implante hormonal ele vai ter a sua indicação, né, de terapia de reposição, mas muitas pessoas acabam achando que aquele implante é o que vai fazer o grande milagre nela, né? E aí leva-se esse nome de chip da beleza. Já vai colocar, vezes. Amanhã, exatamente, acordo belíssima. E aí acaba, não, agora eu tô com o implante, agora eu posso comer mais, né? E aí acaba não tendo o resultado desejado. Sim. Tá? Mas ele nem engorda, nem emagrece. Ele vai ajudar as duas coisas. Sim. E qual o tempo de tratamento? É um tempo muito extenso? Como que funciona a questão de tempo? Quando a gente fala num tratamento de reposição de algo que eu não tenho mais, eu vou repor
enquanto eu quiser manter aquele nível hormonal. Sim. Né? Então, não teria um tempo máximo de reposição, tá? É indefinitivo, quando você precisa fazer a terapia de reposição, tá? E qual é assim, o seu sentimento quanto aos resultados eficazes dos seus pacientes? Como que é para você hoje? É muito gratificante, né? Eu acho que você poder resgatar a vida de um paciente que tem um déficit hormonal é muito gratificante, né? Muitas vezes no hospital, ainda mais na nossa área, a gente recebe aquele doente e faz de tudo para ele não morrer. Basicamente é isso, né? Sim. Você se esforça todo, deu certo, dá alta, né? Com uma sobrevida a esse paciente, muitas vezes com algumas complicações. Nesse nosso trabalho, nessa outra linha de trabalho, a gente recebe muitos pacientes que não querem ficar doente, é um passo antes, né? E você retorna a esses pacientes vida e não sobrevida, que é uma diferença, né? Sim. Viver é uma coisa, sobreviver é outra coisa, né? E até mesmo falando de diferença, hoje, qual que é o diferencial justamente por você ser um cardiologista e estar fazendo um tratamento com implante hormonal? Tem alguma diferença? Não, eu acho que não. Diferença não. Acho que todo médico é capaz de fazer a terapia que ele quiser, né? Basta que ele vá buscar suas especializações, suas certificações e tenha capacidade para isso e irá responder pelos seus atos, né? O que fez um cardiologista entrar nessa linha é totalmente ligado à cardiologia, né? Se a gente ver a menopausa vai fazer com que a mulher não faça atividade física, mude a composição corporal dela, tenha uma alimentação mais ido para a parte de carboidratos, de doces, acaba engordando, né? Isso tudo aumenta o risco cardiovascular dela. Total. Então, quando eu posso atuar e dar uma segurança maior do ponto de vista cardiovascular, e incentivar a terapia hormonal quando não há uma contraindicação por um outro motivo, né? A gente incentiva, trata e a gente está visando lá na frente, que é a redução de morte cardiovascular. Falando em contraindicação, fumantes podem? Olha, o fumante por si só ele já está aí num mar de risco, né? Sim. Ele já sabe disso, tá? Não há uma contraindicação direta ao uso de terapia de reposição. Lembrando que quando a gente faz reposição hormonal, a gente está apenas repondo o que não tem mais, né? É diferente quando a gente vai falar de outros objetivos que são anabolismo, essas outras coisas. Sim. Tá? Então, quando se usa alguns tipos de hormônios, tá? A gente visa apenas repor o que ele não tem. Ele mantém aquele risco que ele sempre teve por ser tabagista. Sim. Isso não vai ter nenhuma alteração. E outra dúvida, o implante hormonal, ele pode ser utilizado como método contraceptivo? Sim, a gente tem alguns implantes hormonais que são exatamente somente para isso. Tá. Um chamado... Específico para isso. Isso, que é o anticoncepcional mesmo, né? Pela Anvisa, liberado. Quando a gente fala de alguns outros tipos de implantes, né, como por exemplo uma substância chamada gestrinona, tá? Ela não tem aquele aval pela Anvisa da contracepção. Tá? A gente tem alguns estudos que mostram, a gente sabe que em algum momento há uma contracepção de acordo com os exames, mas como a taxa de absorção do paciente é muito individual, né, cada um absorve em uma velocidade, principalmente se for o tipo de implante bioabsorvível, a gente não pode garantir o período de contracepção. Né? Então, a gente não pode dizer que é um método contraceptivo. Né? Sempre eu brinco com os pacientes, quando é um método que está lá, que a Anvisa liberou e chancelou, caso engravide, está na conta da Anvisa. Está lá, né? Se eu ofereço um método que não é validado, a conta vem para mim, né? Então, e agora, para nós encerrarmos a nossa entrevista, esse método do implante hormonal, dentro do seu conhecimento aí, ele tem um pré e um pós. Como que é feito a pré-preparação e a pós? A avaliação do paciente para o implante? O paciente chegou no seu consultório, qual é o processo até a colocação do implante hormonal? Tá. Bom, tudo começa uma consulta médica, né? Onde você vai adquirir quem é o paciente, quais são as queixas dele e os objetivos dele, tá? É feito um exame de sangue muito completo, tá? Para poder ver todo o perfil hormonal do paciente, tá? Os exames sempre ginecológicos para as mulheres, da parte de urologia para os homens e cardiovascular fazem parte da avaliação inicial. Legal. Tá? Isso é muito importante.
para poder definir a terapia Uhum. que Do é a que a gente tratamento vai- em si. Exatamente, que vai seguir. Tá? Ótimo. Pós que você perguntou, né? O pós. Sempre, todo paciente que faz terapia hormonal, ele tem que ter em mente o seguinte: a consulta médica deve ser periódica, tá? E os exames devem ser realizados com uma Frequência, né? periodicidade Sim. pré-estabelecida, tá? Então, normalmente, após a realização do implante, com 2 a 3 meses, é feita a primeira avaliação, tá? Quando a gente utiliza implantes de 6 meses, a gente só vai conhecer exatamente o paciente no primeiro semestre. Como foi a taxa dele, como é que ele se adaptou com as doses que a gente optou no início, tá? Nossa, que delícia, né? Gente, foi além de uma aula, foi uma consulta aí, né, doutor André? Olha, eu quero agradecer a você ter aceitado o nosso convite para falar desse boom aí do chip da beleza, o implante hormonal. Então, nós vamos ficando por aqui. Acompanhe os nossos comerciais. Um beijo. Obrigada, doutor André. Obrigado a você pelo convite. Muito obrigado. Imagina, obrigada. Tchau, tchau.